Eu sempre soube que aquele salão seria palco de alguma coisa grande. Mas nunca imaginei que seria eu mesma, de pé diante de 200 pessoas, segurando documentos que mudariam tudo. Nunca imaginei que seria exatamente ali, naquele lugar que eu mesma ajudei a construir, que meu marido viria até mim com o rosto vermelho de raiva e sussurraria entre os dentes: "Você tá estragando a festa." Eu olhei para ele, respirei fundo e não disse nada, porque algumas respostas não precisam de palavras. Mas eu preciso voltar um pouco. Porque nada daquilo aconteceu do nada. E se eu contar só o final, você vai perder a parte mais importante da história, que é entender como uma mulher chega ao ponto de não ter mais medo de absolutamente nada. Era uma quinta-feira comum quando tudo começou a desmoronar de vez. O salão do Espaço Magnólia, lá no bairro do Água Verde, em Curitiba, estava sendo preparado para o grande lançamento da marca da minha enteada Valentina. Flores brancas por todo lado, aquelas luzes douradas penduradas no teto, mesas com arranjos que custaram mais do que eu gosto de lembrar. Tudo impecável, tudo exatamente como ela queria. Eu estava nos fundos, verificando os contratos com a equipe de produção, quando ouvi um barulho vindo do corredor lateral. Uma risada, depois um choro, uma risada de novo. Reconheci aquele choro imediatamente. Era a Isabela, minha neta. 8 anos, os cabelos pretos presos num rabo de cavalo, o vestidinho azul que eu mesma tinha escolhido com ela na semana anterior. Ela estava parada no corredor com o rosto encharcado, e a Valentina estava bem na frente dela com o celular levantado, gravando. "Faz de novo, Isa. Faz aquela cara de choro de novo. Fica mais engraçado." Valentina ria enquanto ajustava o ângulo do vídeo. Isabela tentava parar de chorar. Não conseguia. Eu me movi antes mesmo de pensar. Cheguei até as duas, coloquei a mão no ombro da Isabela e disse com uma calma que até me surpreendeu: "Está bem, meu amor, vem com a vovó." Valentina abaixou o celular com aquela expressão de quem acabou de ser interrompida no meio de algo importantíssimo. "Poxa, Conceição, você estragou o clipe. Eu estava fazendo conteúdo." Conteúdo. Eu repeti a palavra devagar, como se ela tivesse um gosto estranho na boca. "É, conteúdo. Meus seguidores adoram vídeo de criança chorando. É fofo, é viral. Você não entende nada disso." Eu olhei para ela por um segundo. Depois olhei para Isabela, que enxugava o rosto com as costas da mão tentando parecer corajosa. E eu pensei: não. Hoje não. Mas antes de continuarmos, certifique-se de já estar inscrito no canal e conte-nos nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber o alcance das nossas histórias. Meu nome é Conceição Drummond Tavares. Tenho 62 anos. E essa é a história de como tentaram me apagar dentro da minha própria vida, dentro da minha própria casa, dentro de um projeto que eu mesma construí tijolo por tijolo, em silêncio, enquanto todos achavam que eu não era nada além de uma esposa obediente. Eu morava em Curitiba, no Paraná, e durante anos eu acreditei que amor significava abrir mão de tudo que eu era. Até o dia em que percebi que o silêncio que me pediram emprestado havia se tornado a minha maior arma. Naquele corredor do Espaço Magnólia, eu peguei a Isabela pela mão e levei ela até o banheiro para lavar o rosto. Ela não falou nada enquanto eu molhava um papel toalha e passava com delicadeza nas bochechas dela. Só quando ela se olhou no espelho é que soltou, bem baixinho: "Vovó, eu não queria chorar." Ela ficava me cutucando e chamando de caipira na frente dos funcionários. Aquilo me atravessou de uma forma que eu não consigo explicar direito, porque eu conheço esse sentimento. Conheço muito bem. Eu voltei para o salão com a Isabela do lado, a mão dela dentro da minha, e fui direto até onde meu marido Renato estava conversando com os patrocinadores do evento. Ele me viu chegar e já mudou a expressão, aquele olhar de quem sabe que vem problema e quer evitar a todo custo. "Renato, preciso te contar o que aconteceu com a Isabela." Ele me afastou levemente pelo braço, se desculpou com os patrocinadores e me levou até um canto. "O que foi agora, Conceição?" A Valentina estava gravando a Isabela chorando para colocar na internet. Chamou ela de caipira na frente da equipe. "A menina tá arrasada."
Ele suspirou. Passou a mão no rosto. E então disse com aquele tom que eu já conhecia de cor: Conceição, a Valentina tá trabalhando. É o evento mais importante da carreira dela. Você não pode chegar aqui no meio disso tudo com esse tipo de história. Que tipo de história? A história da neta dela chorando humilhada? Não faz drama. Você sempre estraga tudo. Aquela frase caiu no salão como se o teto tivesse desabado, mas só eu ouvi, só eu senti. E eu fiquei olhando para ele, para aquele homem que eu havia escolhido anos atrás, que eu havia apoiado, que eu havia segurado nos momentos em que ele não tinha mais nada. E me perguntei, não pela primeira vez, como alguém consegue olhar nos olhos de quem ama e falar assim. Mas o que eu não sabia naquele momento era que aquela noite ainda ia mudar muito mais do que eu imaginava. O evento tinha previsão de começar às 20 horas. Eram 18h45. E em algum lugar dentro daquela produção impecável, uma bomba-relógio estava prestes a ser acionada. E eu era a única pessoa naquele salão que sabia onde ela estava. Tem coisas que a gente demora anos para admitir para si mesma. Não porque seja burra, não porque não veja os sinais, mas porque quando você ama alguém de verdade, você passa a vida inteira tentando enxergar o melhor nessa pessoa, mesmo quando o melhor vai ficando cada vez mais difícil de encontrar. Eu fiz isso por 14 anos. 14 anos escolhendo acreditar que o Renato era um homem bom que às vezes errava, em vez de enxergar o que ele realmente era. Um homem que me respeitava só quando era conveniente para ele. Quando eu o conheci, eu tinha 48 anos e ele tinha 52. Eu estava saindo de um casamento longo e silencioso, daqueles em que a gente não briga, mas também não vive. E ele chegou na minha vida com uma energia que eu tinha esquecido que existia. Era dono de uma pequena construtora em Curitiba. Tinha um sorriso que tomava conta do rosto inteiro e sabia ouvir, ou pelo menos eu achei que sabia. Nos primeiros meses, ele me perguntava sobre meus projetos, sobre meus planos, sobre o que eu queria para minha vida. E eu, que tinha passado anos sendo invisível dentro de casa, me senti vista de uma forma que me desequilibrou completamente. A gente se casou 18 meses depois de se conhecer. Eu me mudei para o apartamento dele no bairro Batel, deixei meu próprio apartamento alugado e entrei naquela vida nova achando que estava começando um capítulo novo. E foi aí que a Valentina entrou em cena. Ela tinha 22 anos quando eu e Renato nos casamos. Já era adulta, já tinha a própria vida, mas morava pertinho do pai e fazia questão de estar presente em absolutamente tudo. No começo eu tentei construir uma relação com ela. Trazia presente, convidava para jantar, perguntava sobre os projetos dela nas redes sociais que ela estava começando a desenvolver. Mas tinha algo na forma como ela me olhava que me dizia que eu nunca seria bem-vinda de verdade. Era um olhar de tolerância, sabe? Daqueles que dizem, você pode ficar aqui, mas nunca vai pertencer, e o Renato não via. Ou fingia não ver. Foram as pequenas coisas que foram me moldando sem eu perceber. A primeira vez que ele me interrompeu no meio de uma frase numa conversa com os amigos, eu achei que tinha sido sem querer. A segunda, terceira, quarta vez, eu já estava me acostumando a terminar meus pensamentos em silêncio. Quando eu sugeria alguma coisa sobre a casa, ele ouvia com aquele ar de paciência exagerada, como quem escuta uma criança falando de algo que não entende, e depois fazia do jeito dele mesmo. Quando eu discordava de alguma decisão financeira, ele suspirava fundo e dizia: Conceição, isso é mais complexo do que parece, você não precisa se preocupar com isso. Como se ter opinião fosse me sobrecarregar. E foi então que eu entendi algo que demorou tempo demais para entrar na minha cabeça. Ele não me tratava como parceira. Me tratava como alguém que precisava ser administrada. O nascimento da Isabela foi um divisor de águas que eu não esperava. Isabela é filha da Valentina com um relacionamento que não deu certo. Quando a menina nasceu, a Valentina estava focada na carreira nas redes sociais e viajava muito. Então a Isabela acabou ficando muito tempo com a gente. Comigo, na verdade. Porque o Renato trabalhava, a Valentina postava e eu era a que estava ali. Dando banho, fazendo comida, levando na escola, ajudando com a lição, ouvindo os medos da madrugada quando ela acordava com pesadelo,
Aquela criança se tornou o maior amor da minha vida. E também foi por causa dela que eu comecei a enxergar certas coisas com mais clareza. Porque quando você ama alguém de forma pura assim, você não consegue mais se enganar sobre o ambiente em que ela está crescendo. E o ambiente não era saudável. A Valentina usava a filha como acessório quando precisava de conteúdo emocional e desaparecia quando a menina precisava de mãe de verdade. O Renato aplaudia cada vídeo da filha, cada parceria nova, cada número de seguidores, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. E quando eu tentava conversar sobre como a Isabela estava se sentindo no meio de tudo aquilo, ele me olhava como se eu fosse a vilã da história. Você tem inveja da Valentina. Admite. Essa foi a frase que ele usou uma vez quando eu disse que a Isabela havia chorado para mim porque a mãe havia cancelado o aniversário dela para gravar um vídeo patrocinado. Inveja. De uma mulher de 30 e poucos anos que usava a própria filha para ganhar visualização. Eu fiquei em silêncio naquele dia. Mas alguma coisa dentro de mim parou de acreditar que as coisas poderiam melhorar sozinhas. Foi nessa época que eu comecei a trabalhar com mais seriedade nos meus projetos. Eu sempre tive um olho aguçado para negócio. Antes de me casar com o Renato, eu tinha uma pequena consultoria de eventos que funcionava muito bem. Quando me mudei para o apartamento dele, fui deixando de lado aos poucos porque ele nunca dizia abertamente que não queria, mas sempre arranjava uma forma de tornar as coisas mais difíceis. Uma reunião marcada no mesmo horário de algum compromisso familiar. Uma viagem que precisava de mim. Uma observação casual sobre como eu parecia cansada. Sobre se valia a pena tanto estresse. Mas o que eu fiz foi diferente do que ele esperava. Em vez de largar de vez, eu fui operando em silêncio. Transferi minha consultoria para um modelo mais discreto. Trabalhava pelos fundos, como gosto de dizer, sem alarde, sem precisar de aprovação de ninguém. E ao longo dos anos, fui tomando decisões que o Renato não sabia que eu estava tomando. Não por desonestidade, mas porque eu havia aprendido que quando você conta seus planos para certas pessoas antes da hora, elas encontram uma forma de esvaziar esses planos antes mesmo que eles se tornem realidade. Havia algo que ninguém sabia sobre mim. Algo que eu guardei com o mesmo cuidado com que se guarda uma chama no meio de uma tempestade. E enquanto a Valentina crescia no número de seguidores, e o Renato me olhava como se eu fosse apenas o móvel mais antigo da casa, eu construía. Devagar. Em silêncio. Com uma paciência que só quem já perdeu muito consegue ter. Se você já passou por algo parecido, fica comigo até o fim. Essa história ainda vai longe. O problema é que quando a gente suporta demais, o outro lado interpreta o silêncio como fraqueza. E foi exatamente isso que aconteceu com o Renato. Quanto mais eu me calava, mais ele avançava. Quanto mais eu absorvia, mais ele empurrava. E a Valentina observava tudo aquilo e aprendia. Porque filha aprende com o que vê, seja bom ou ruim. 3 meses antes do evento no Espaço Magnólia, o Renato me chamou na sala com aquele tom de quem vai anunciar algo importante. Conceição, a Valentina vai fazer o maior lançamento da carreira dela. Vai precisar de estrutura, de patrocínio, de um espaço grande. Eu tô pensando em investir na produção. Eu o ouvi com atenção. Pedi os detalhes. Perguntei sobre o espaço que ele tinha em mente. Quando ele citou o Espaço Magnólia, eu respirei fundo e não deixei meu rosto mostrar nada, porque o Espaço Magnólia era meu. Parte dele, pelo menos. E essa parte era suficiente para mudar tudo. Mas naquele momento, eu apenas disse: que interessante. Me conta mais. E enquanto ele falava animado sobre os planos da filha, eu sentia o peso daquilo que eu sabia e que ele não sabia, como uma pedra quente dentro do peito. Uma pedra que logo ia precisar ser colocada na mesa. O perigo estava chegando. Eu conseguia sentir, e pela primeira vez em muito tempo, eu não estava com medo. Tem um tipo de crueldade que não deixa marca visível. Não é o grito. Não é a agressão que todo mundo vê e condena. É aquela coisa sutil, calculada, que vai entrando pela fresta da sua autoestima devagar, como água infiltrando numa parede. Você não percebe o estrago até o dia em que a estrutura começa a ceder. E quando você finalmente vê as rachaduras,
Já está tão dentro daquilo que fica difícil saber onde termina a manipulação e onde começa o que você mesma passou a acreditar sobre si. Eu demorei anos para entender que o que o Renato fazia tinha nome. Não era só jeito de ser. Não era só personalidade forte. Era um padrão, deliberado, consistente e muito eficiente. Tudo começava de forma quase imperceptível. Uma palavra aqui, um suspiro ali, um olhar demorado que dizia mais do que qualquer frase. Quando eu entrava numa sala onde ele estava com outras pessoas e dava minha opinião sobre algum assunto, ele tinha o costume de completar minha fala de um jeito que torcia levemente o que eu tinha dito. Não contradizia abertamente. Só redirecionava. E as pessoas ao redor ouviam a versão dele e achavam que era a mesma coisa que eu tinha dito. Mas não era. Era uma versão menor. Uma versão que me colocava como alguém que tinha tido uma ideia simples, e ele havia sofisticado. Uma vez, numa reunião de família no sítio dos cunhados dele em Lapa, eu contei sobre um projeto que estava desenvolvendo na área de eventos. Todo mundo ouviu com interesse. E antes que eu terminasse, o Renato riu daquele jeito gostoso que ele tinha e disse: "A Conceição adora uma ideia, né? A criatividade dela é uma gracinha." Uma gracinha. Como se fosse uma redação de criança que a gente elogia para não desanimar. Todo mundo riu junto. E eu sorri também, porque naquela época eu ainda achava que fazer parte daquele grupo valia o custo. Com a Valentina era diferente. Mais direto. Ela não precisava de sutileza porque sabia que o pai sempre estaria do lado dela. Então ela podia se dar ao luxo de ser transparente na crueldade. Era ela quem me chamava de a esposa do meu pai, para terceiros. Nunca de madrasta, nunca de Conceição. Sempre com aquele artigo que transformava minha existência num detalhe da vida do Renato. Era ela quem organizava os almoços de família e esquecia de me avisar do horário. E quando eu chegava à tarde, olhava para o pai com um sorriso de canto e dizia: "Falei que era melhor confirmar com ela." O Renato nunca dizia nada. O silêncio dele era a validação que ela precisava para continuar. E eu fui aprendendo a antecipar os golpes, a chegar mais cedo do que precisava, a confirmar tudo 2 vezes, a não contar com nada que dependesse da Valentina. Mas o problema de viver em estado de alerta constante é que você vai ficando exausta de um jeito que não aparece no corpo. Aparece na alma. O episódio que mais me marcou aconteceu numa noite de sábado, uns 2 anos antes do evento. Eu tinha passado a semana inteira organizando um jantar especial pro aniversário do Renato. Fiz tudo. A comida, a decoração, convidei os amigos mais próximos dele, comprei um presente que eu sabia que ele queria há meses. A mesa estava linda. O apartamento cheirava bem. E eu estava, pela primeira vez em muito tempo, me sentindo parte daquele lar de verdade. Quando os convidados chegaram, a Valentina também apareceu sem ter sido convidada, com uma amiga e uma câmera. Disse que queria registrar o momento para o pai, e foi tomando conta do espaço aos poucos. Mudou a playlist que eu tinha escolhido, pediu para reposicionar a mesa para ficar melhor no vídeo, começou a fazer perguntas para o Renato na frente de todo mundo, como se fosse uma entrevista. E o Renato adorou. Ficou radiante. Eu fiquei encostada na parede da sala, segurando um copo de suco, assistindo ao jantar que eu tinha organizado se tornar o conteúdo dela. Ninguém perguntou quem tinha feito a comida. Ninguém comentou a decoração comigo. E quando um dos amigos do Renato me perguntou se eu tinha ajudado a Valentina a montar tudo, eu senti o chão escorregar levemente sob os meus pés. Depois que todo mundo foi embora, eu fui lavar a louça. O Renato veio até a cozinha animado, ainda comentando sobre como tinha sido uma noite incrível, sobre como a Valentina era talentosa, sobre como o vídeo ia ficar lindo. E eu, com as mãos dentro da água morna, perguntei com cuidado: "Você percebeu que ela mudou tudo o que eu tinha organizado?" Ele parou, me olhou e disse: "Conceição, você precisa aprender a não levar tudo tão a sério. A Valentina só queria ajudar." Ajudar. Ela tinha chegado sem avisar, tomado o jantar de mim e transformado numa vitrine para ela mesma. E aquilo era ajuda. Eu fechei a torneira, sequei as mãos e não disse mais nada.
porque eu já sabia que não adiantava. Quando você tenta explicar uma ferida para alguém que não acredita que te feriu, você só sai da conversa mais machucada do que entrou. Foi nessa noite que eu comecei a mudar minha estratégia, não de forma dramática, não com choro ou confronto. Apenas comecei a observar com outros olhos, a guardar informação, a entender exatamente como aquela dinâmica funcionava para poder, um dia, sair dela com o que era meu. Mas o Renato percebeu que algo tinha mudado em mim, mesmo sem entender o quê. E quando o controlador percebe que está perdendo o controle, ele aperta mais forte. Começou a fazer comentários sobre minhas despesas. Perguntava onde eu tinha ido, com quem, por quanto tempo. Não de forma agressiva, sempre com aquele tom de preocupação que ficava no limite entre o cuidado e a vigilância. Só quero saber se você tá bem, ele dizia. Mas o que ele queria era saber onde eu estava. Uma tarde, ele entrou no escritório do apartamento enquanto eu trabalhava e ficou parado na porta mais tempo do que o necessário, olhando para a tela do meu computador. Eu fechei o notebook com calma e perguntei se precisava de alguma coisa. Ele disse que não, que só estava passando. Mas a mensagem estava dada. Ele estava começando a farejar que eu tinha vida própria, além do que ele enxergava. 3 semanas antes do evento, a pressão chegou de uma forma que eu não esperava. O Renato me chamou na sala com aquela voz de quem vai ter uma conversa séria e disse que a Valentina precisava de um gesto meu, que o relacionamento entre nós duas estava estressando ele, que estava no meio das duas sem querer, e que se eu me importasse com o casamento, eu precisava dar um passo em direção à enteada. O que você acha de fazer um post nas suas redes apoiando o lançamento dela? Eu o olhei por um longo momento. Você quer que eu faça propaganda da Valentina nas minhas redes? Não é propaganda, é apoio de família. Renato, ela humilhou a Isabela na semana passada na frente dos funcionários do evento. Ele suspirou fundo, como quem está exausto de explicar algo óbvio. Conceição, a Valentina é criativa, às vezes ela não mede as consequências, mas ela não fez por mal, e você ficar guardando rancor assim não ajuda ninguém. Rancor? Eu estava falando de uma criança de 8 anos que foi chamada de caipira na frente de adultos, gravada chorando e exposta na internet. E aquilo era rancor meu. Eu respirei fundo e disse, vou pensar. Mas enquanto eu dizia isso, alguma coisa dentro de mim havia tomado uma decisão que eu ainda não sabia nomear direito. Uma decisão silenciosa, firme, daquelas que não precisam de testemunha para serem reais. A ameaça estava no ar daquela sala com uma clareza que eu sentia na pele. E pela primeira vez, eu não tentei dissipar essa ameaça. Eu deixei ela pousar e comecei a planejar o que fazer com ela. Existe um silêncio que engana. Do lado de fora, parece calma. Parece resignação. Parece que a pessoa finalmente aceitou o lugar que foi dado a ela e parou de lutar. Mas por dentro, esse silêncio é outra coisa completamente. É concentração. É a respiração controlada de quem está se preparando para algo que ainda não chegou, mas que ela sabe, com uma certeza que vai além da razão, que vai chegar. Eu vivi nesse silêncio por semanas inteiras antes do evento, e o Renato interpretou exatamente da forma errada. Ele começou a circular pelo apartamento com uma leveza que me incomodava mais do que qualquer briga. Voltava do trabalho animado, falava sobre os preparativos do lançamento da Valentina com um entusiasmo de pai coruja que ele nunca havia demonstrado por nada que eu tivesse construído. E de vez em quando me olhava com aquela expressão de alguém que acredita ter domado alguma coisa difícil. Como se o meu silêncio fosse uma conquista dele. Certa noite, enquanto eu dobrava a roupa no quarto e ele assistia à televisão, ele disse sem tirar os olhos da tela: Fico feliz que você tenha amadurecido em relação à Valentina. Sabia que você ia entender. Eu não respondi. Continuei dobrando a roupa, peça por peça, com aquela calma que ele confundia com concordância. Mas o que eu estava fazendo enquanto dobrava aquelas roupas era revisar mentalmente cada passo de um plano que eu vinha construindo há mais tempo do que ele poderia imaginar. A pressão veio de verdade numa tarde de terça-feira, 10 dias antes do evento. Eu estava na mesa da cozinha com meu notebook, numa videochamada com minha advogada doutora Fernanda Queiroz,
quando ouvi a porta do apartamento abrir mais cedo do que esperava. O Renato tinha um compromisso fora até o fim da tarde, mas compromissos dele raramente respeitavam o horário combinado. Eu encerrei a chamada rapidamente, fechei o computador e fui até a sala com naturalidade. Ele estava parado no meio da sala, a gravata levemente afrouxada, olhando para mim com aquela expressão que eu havia aprendido a identificar ao longo dos anos. Era o olhar de quem chegou antes do esperado e ficou um pouco decepcionado por não ter encontrado nada comprometedor, mas que ainda assim estava em modo de investigação. Você estava em chamada? Estava. Com quem? Eu o olhei com tranquilidade. Com uma amiga. Ele ficou parado por um segundo a mais do que o necessário. Depois foi até a cozinha, abriu a geladeira, ficou olhando para dentro dela sem pegar nada e disse: Conceição, eu preciso que você esteja presente no evento da Valentina de uma forma positiva. Não só presente fisicamente, presente de verdade. O que isso significa exatamente? Ele fechou a geladeira e se virou para mim. Significa que se surgir algum problema, eu preciso que você não alimente o problema, que você deixe as coisas fluírem. Que tipo de problema você está antecipando, Renato? Ele cruzou os braços. Você sabe que tipo. E ali estava, sem disfarce, sem rodeio. Ele estava me pedindo antecipadamente que eu ficasse quieta, independente do que acontecesse naquela noite. Que eu engolisse qualquer coisa que a Valentina fizesse e sorrisse para o lado. Eu deixei o silêncio durar alguns segundos. Depois disse: Entendi. Ele relaxou os ombros, interpretou como concordância de novo e foi embora para o escritório do apartamento satisfeito. Naquele mesmo dia, mais tarde, recebi uma mensagem da Valentina. Era a primeira vez em meses que ela entrava em contato diretamente comigo. A mensagem era longa, escrita naquele tom de quem está sendo razoável, mas quer que você sinta que está recebendo um favor. Ela dizia que sabia que nossa relação era difícil, que entendia que eu tinha dificuldade de aceitar o sucesso dela, mas que pelo bem do pai dela e da família, esperava que eu comparecesse ao evento e me comportasse adequadamente. Comportasse adequadamente. Eu li a mensagem 3 vezes. Depois coloquei o celular na mesa e fui fazer um café. Porque algumas coisas você não pode responder na hora. Não porque não tenha resposta, mas porque a resposta certa precisa de palco. E o palco ainda estava sendo montado. 2 dias depois, o Renato foi mais direto do que nunca. Chegou em casa com uma pasta de documentos, colocou na mesa da sala e ficou de pé, esperando eu olhar. Eu me aproximei, abri a pasta. Eram os contratos de patrocínio do evento, alguns acordos com marcas parceiras da Valentina, e no fundo da pasta, um documento que me fez segurar a respiração por um segundo. Era um levantamento patrimonial. Com o meu nome. Não era completo. Estava cheio de lacunas que mostravam que quem tinha feito aquilo não sabia tudo. Mas o fato de existir me dizia que ele havia contratado alguém para investigar o que eu tinha. Eu fechei a pasta com cuidado e olhei para ele. O que é isso, Renato? Ele sentou no sofá com aquela postura de quem está no controle da situação. É uma conversa que a gente precisa ter, sobre o futuro. Que futuro? O nosso, ou a falta dele. Eu senti o estômago apertar, não de medo, mas daquela tensão que antecede algo que você sabia que vinha, mas ainda assim dói quando chega. Sentei na poltrona em frente a ele e esperei. Conceição, esse casamento não tá funcionando. Você sabe disso tanto quanto eu. E eu acho que o melhor é a gente resolver isso de forma civilizada, antes que as coisas fiquem feias. Você quer o divórcio. Eu quero o que é melhor para todo mundo. Ele disse aquilo com uma tranquilidade que me revelou tudo. Ele havia planejado aquela conversa. Havia escolhido o momento, o tom, a pasta com os documentos incompletos. Estava me testando para ver o que eu saberia sobre minha própria situação patrimonial. E ali eu entendi, com uma clareza que me atravessou da cabeça aos pés. Ele achava que eu dependia dele. Financeiramente, emocionalmente, socialmente. Achava que sem ele eu não tinha para onde ir, não tinha base, não tinha estrutura. E estava usando isso como moeda de troca.
Se você quiser que o processo seja tranquilo, ele continuou, eu preciso que o evento da Valentina aconteça sem problemas, sem cenas, sem drama. Você vai lá, cumpre o protocolo e depois a gente conversa sobre os próximos passos. Eu o olhei por um longo momento. E se eu não quiser que seja tranquilo? Ele levantou as sobrancelhas levemente, como se a pergunta fosse quase engraçada. Conceição, você não tem muitas cartas na mão aqui. Seja razoável. Seja razoável. Fique quieta. Engula. Desapareça. Eu me levantei, peguei minha bolsa e disse com uma voz que surpreendeu até a mim mesma pela firmeza. Vou estar no evento, Renato. Pode ter certeza disso. Saí do apartamento, desci até o estacionamento, entrei no carro e fiquei parada por uns 3 minutos sem ligar o motor. Não estava chorando. Estava pensando. Porque o que ele não sabia, o que nenhum deles sabia, era que aquele levantamento patrimonial estava cheio de buracos exatamente porque eu havia construído as coisas de um jeito que levaria tempo para qualquer investigador juntar os pontos. E o tempo que eles tinham era exatamente o tempo que me faltava para executar o que eu tinha planejado. O evento era em 8 dias, e eu precisava que cada um desses dias fosse usado com precisão cirúrgica. Naquele carro, naquele estacionamento silencioso do Batel, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Não foi uma decisão de raiva, não foi impulsiva, foi fria, calculada e absolutamente necessária. Eu peguei o celular, abri o contato da doutora Fernanda e mandei uma mensagem com 3 palavras. Pode executar tudo. Ela respondeu em menos de 1 minuto com um emoji de checkmark. E enquanto eu finalmente ligava o carro e saía daquele estacionamento, senti pela primeira vez em muito tempo que o peso que eu vinha carregando havia mudado de natureza. Não era mais o peso de quem aguenta. Era o peso de quem está prestes a se mover. A decisão difícil tinha sido tomada. E o que vinha a seguir não teria como ser desfeito. Tem segredos que a gente guarda por medo. E tem segredos que a gente guarda por sabedoria. Os primeiros te consomem por dentro, ficam fermentando, azedando, até que um dia você não aguenta mais e eles saem de um jeito que você não controla. Mas os segundos são diferentes. Os segundos você cuida como se cuida de uma planta rara, com paciência, com silêncio, regando nos momentos certos, protegendo do frio, esperando o tempo exato de florescer. O meu segredo era do segundo tipo. E ele havia levado anos para chegar ao tamanho que tinha chegado. Eu preciso voltar um pouco. Não muito, só o suficiente para você entender como uma mulher que o marido tratava como móvel de decoração conseguiu construir algo que ele nunca viu chegar. Quando eu era mais jovem, antes do primeiro casamento, antes do Renato, antes de tudo isso, eu trabalhava com minha mãe numa pequena empresa de buffet aqui em Curitiba. Era um negócio humilde, daqueles que funcionam na cozinha de casa e crescem pelo boca a boca. A minha mãe, Dona Eunice, tinha uma habilidade extraordinária de transformar qualquer espaço simples em algo que parecia especial. Ela dizia sempre: Conceição, o segredo não é o quanto você gasta, é o quanto você sabe. Eu cresci acreditando nisso. E quando o primeiro casamento terminou e eu estava recomeçando aos 40 e tantos anos, fui buscar exatamente isso, o que eu sabia. Abri minha consultoria de eventos, pequena no começo, mas com uma consistência que foi atraindo clientes maiores ao longo do tempo. Eu entendia de espaço, de produção, de como uma noite pode ser transformada numa experiência que as pessoas carregam na memória por anos. Foi nessa época que conheci a senhora Marlene Figueiredo. Marlene tinha 70 e poucos anos quando nos conhecemos. Era viúva, tinha uma fortuna construída pelo marido falecido no setor imobiliário e uma clareza sobre o mundo dos negócios que me impressionou desde o primeiro encontro. Ela havia contratado minha consultoria para organizar o aniversário de 80 anos dela. E no meio dos preparativos, a gente foi criando uma amizade que eu não esperava. Ela me observava trabalhar com aquele olhar avaliativo de quem passou a vida inteira medindo pessoas. Uma tarde, enquanto tomávamos café na sala dela no bairro Seminário, ela disse: Você tem um dom que a maioria das mulheres da sua idade jogou fora tentando agradar alguém. Não jogue. Eu não entendi completamente na hora, mas guardei. Nos meses seguintes, Marlene foi me apresentando a pessoas.
Investidores, empresários, donos de espaços que estavam procurando parceiros estratégicos. Ela fazia isso com uma naturalidade de quem abre portas sem precisar de fanfarra. E eu fui entrando por essas portas com cuidado, aprendendo, investindo aos poucos, construindo uma rede que existia completamente fora do mundo do Renato. Foi através dessa rede que o Espaço Magnólia chegou até mim. O espaço havia pertencido a um empresário que faliu e precisava vender rápido. Marlene me ligou numa manhã de segunda-feira e disse: "Tem uma oportunidade. Você precisa decidir em 48 horas." Eu fui ver o espaço naquela mesma tarde. Era um galpão enorme no Água Verde, com um potencial absurdo, mas que precisava de reforma e de uma visão que o antigo dono não tinha tido. Eu tinha a visão. E ao longo dos anos anteriores, trabalhando em silêncio, havia juntado o suficiente para entrar como sócia minoritária numa sociedade com outros 2 investidores que Marlene havia indicado. Não era meu o espaço inteiro, mas a minha parte era real. Estava registrada, estava legal e incluía direitos sobre a gestão dos eventos realizados ali. Isso significava que quando o Renato chegou animado me contando que havia fechado o Espaço Magnólia para o lançamento da Valentina, ele havia, sem saber, fechado um contrato com um espaço onde eu tinha poder real. Eu nunca contei isso para ele. Não por crueldade, mas porque no momento em que ele me mostrou aquele levantamento patrimonial cheio de buracos, ficou claro que ele estava tentando me diminuir antes de me dispensar. E eu decidi que a resposta para isso não seria uma conversa de sala de estar. Seria aquela noite. Mas havia outra parte do segredo. Uma parte que demorei mais para processar. Dias antes do evento, minha advogada, a doutora Fernanda, me enviou um arquivo. Era um compilado de informações que ela havia levantado a pedido meu sobre as atividades da Valentina nas redes sociais, especificamente sobre os vídeos que envolviam a Isabela. Eu abri o arquivo numa tarde em que o apartamento estava vazio, sentada na mesa da cozinha com uma xícara de chá que foi esfriando enquanto eu lia. O que estava naquele arquivo era pior do que eu havia imaginado. Não era só a questão do vídeo daquela tarde no corredor. Havia um padrão. Datas, registros, prints de stories que haviam sido apagados, mas que uma seguidora havia salvado e encaminhado para a doutora Fernanda depois de uma postagem pública que ela havia feito pedindo informações. A Valentina havia usado a imagem da Isabela em pelo menos 14 situações nos últimos 2 anos, várias delas sem qualquer cuidado com o que a criança estava sentindo, algumas delas claramente encenadas para parecer espontâneas. Havia um vídeo em particular que me fez fechar o arquivo por alguns minutos antes de conseguir continuar lendo. Era um vídeo de 18 meses atrás, gravado no apartamento, onde a Isabela aparecia acordando de um pesadelo e chorando chamando pela mãe. A Valentina havia gravado tudo antes de consolar a filha. E havia postado com a legenda: "Maternidade real, sem filtro. Maternidade real." Aquela criança havia acordado aterrorizada e a mãe havia pensado primeiro no conteúdo. Eu fiquei sentada naquela cozinha por muito tempo depois de fechar o arquivo. Não chorei. Fui além do choro. Havia chegado num lugar de clareza absoluta, que às vezes a dor produz quando ela finalmente passa do limite do suportável e se transforma em determinação. Liguei para a doutora Fernanda e disse: "Quero entrar com a representação, tudo o que levantamos, uso indevido de imagem de menor, exploração de vulnerabilidade emocional da criança, os 14 casos documentados." Ela disse: "Você quer que seja antes ou depois do evento?" Eu pensei por alguns segundos. Durante. Houve uma pausa do outro lado da linha. Depois: "Conceição, isso vai ser muito público." "Eu sei." "Você tem certeza?" Eu olhei pela janela da cozinha para o céu de Curitiba, aquele céu que às vezes fica de um cinza tão bonito que parece pintura, e disse: "Fernanda, aquela criança tem 8 anos, e ninguém nessa casa está protegendo ela. Então vou ser eu." Silêncio de novo. Depois, com uma voz que tinha algo próximo de admiração: "Entendido. Vou preparar tudo." Existe uma diferença enorme entre reagir e agir. Quem reage está sempre um passo atrás. Está respondendo ao que o outro fez, correndo atrás do prejuízo, tentando consertar o que já quebrou.
Mas quem age de verdade, quem planeja com calma e executa com precisão, esse chega primeiro. Esse já estava lá quando o outro ainda achava que estava no controle. Eu havia passado anos reagindo. Naquela semana antes do evento, eu finalmente estava agindo. A primeira coisa que fiz foi reorganizar minha rotina de um jeito que não levantasse suspeita nenhuma. Continuei acordando no mesmo horário, tomando café com o Renato, respondendo suas perguntas com a mesma economia de palavras que ele havia interpretado como resignação. Continuei indo ao mercado, buscando a Isabela na escola às quartas-feiras, quando era minha vez, preparando o jantar nas noites em que ele estava em casa. Por fora, tudo estava exatamente igual. Por dentro, cada hora daquela semana estava mapeada. Segunda de manhã, reunião com a doutora Fernanda no escritório dela no centro cívico. Levei todos os documentos que ela havia pedido, organizados em ordem cronológica dentro de uma pasta que eu guardava no carro, nunca em casa. Ela revisou tudo com aquela atenção meticulosa que me fez confiar nela desde o primeiro dia, e ao final da reunião me olhou por cima dos óculos e disse: "Está sólido. Qualquer juiz vai receber isso. Quanto tempo para protocolar?" "Posso ter tudo pronto para ser protocolado na quinta." O evento era no sábado. "Perfeito", eu disse. Na terça, fui até o Espaço Magnólia. Não como visitante, não como esposa do investidor, mas como o que eu era de direito, coproprietária. Entrei pela entrada administrativa, cumprimentei a equipe com naturalidade e fui direto conversar com o gerente operacional do espaço, um rapaz chamado Douglas Meirelles, eficiente e discreto, que já me conhecia do período em que eu havia participado das negociações de compra do espaço. "Douglas, o evento de sábado. Preciso de acesso completo à cabine de projeção e ao sistema de telão." Ele não pareceu surpreso. Com o Douglas, as coisas eram simples. Quem tinha autoridade tinha acesso. "Quando a senhora precisa?" "Na sexta à tarde para um teste, e durante o evento também." "Posso garantir isso." Eu também pedi uma cópia do cronograma completo do evento, com horários, ordem das atrações e o momento exato em que estava previsto o discurso da Valentina. Ele me entregou sem hesitar. Sentei num canto do escritório, abri o cronograma e fui lendo com atenção. O discurso da Valentina estava marcado para as 22 horas, aproximadamente no meio do evento. Haveria uma projeção no telão com um vídeo de retrospectiva da carreira dela, produzido pela equipe dela mesma. Eu anotei o horário e comecei a pensar em como aquele telão poderia contar uma história diferente da que a Valentina havia planejado. Na quarta à tarde, encontrei a Marlene. Ela estava no apartamento dela no seminário, sentada na poltrona de sempre com uma xícara de chá na mão, e quando eu entrei, ela me olhou com aquela expressão tranquila de quem já sabe antes de você falar. Marlene sempre soube antes de eu falar. "Você veio me dizer que chegou a hora", ela disse. Eu sentei no sofá em frente a ela. Cheguei. Ela tomou um gole do chá. "Como você está?" "Firme." "Firme é diferente de bem." Eu sorri levemente. "Sim, mas por enquanto, firme é suficiente." Ela pousou a xícara e cruzou as mãos no colo, com aquela elegância tranquila que ela tinha em tudo. "Conceição, eu preciso te dizer uma coisa que talvez você não queira ouvir." Eu a olhei em silêncio, esperando. "O que você vai fazer no sábado vai funcionar. Você preparou tudo direito, você tem os documentos, você tem o direito do seu lado. Mas quando acabar a noite, quando a poeira baixar, você vai precisar lidar com o que sobrar. E o que sobrar vai ser muito silêncio, muito vazio. Porque quando a gente desmonta uma estrutura, mesmo uma estrutura ruim, o espaço que fica no lugar dela assusta." Eu fiquei olhando para ela por um momento. Depois disse: "Você está me pedindo para reconsiderar?" "Não." Ela foi firme. "Estou te pedindo para estar preparada para depois." Eu guardei aquilo. Guardei do jeito que se guarda conselho de quem viveu o suficiente para saber do que está falando. Na quinta, a doutora Fernanda protocolou a representação. Uso indevido de imagem de menor, 14 ocorrências documentadas, com prints, datas e evidências do impacto emocional na criança. Era um documento de 43 páginas que havia sido construído com uma precisão que me orgulhava e me entristecia ao mesmo tempo.
porque cada página daquelas representava um momento em que a Isabela havia sido usada, e ninguém tinha feito nada. Agora alguém estava fazendo. Fernanda também me informou que havia articulado, através dos canais corretos e dentro da legalidade, que uma equipe estaria disponível para comparecer ao evento caso fosse necessário. Não de forma ostensiva, apenas disponível. Eu agradeci e desliguei o telefone. Depois fui até o quarto, abri o guarda-roupa e olhei por uns 2 minutos para o vestido que havia separado para aquela noite. Era um vestido de alfaiataria na cor vinho, de corte elegante e discreto, com um colar dourado que havia sido da minha mãe. Nada exagerado, nada que gritasse, mas nada que passasse despercebido. Na sexta à tarde, fui ao Espaço Magnólia para fazer o teste que havia combinado com Douglas. A cabine de projeção ficava num mezanino discreto, acessível por uma escada lateral que a maioria dos convidados nem notaria. Douglas me acompanhou, mostrou o sistema, e eu fiz o que precisava fazer com calma e eficiência. Testei o arquivo, verifiquei a qualidade da imagem no telão, confirmei o tempo de duração e o momento exato de inserção no cronograma. Tudo funcionou perfeitamente. Enquanto descia a escada de volta para o salão principal, passei pela equipe de decoração que finalizava os últimos detalhes. As flores brancas, as luzes douradas, as mesas impecáveis que eu havia visto sendo montadas dias antes. Era um espaço bonito de verdade. E uma parte de mim, a parte que havia escolhido aquele espaço anos atrás porque acreditava no potencial dele, sentiu uma pontada de algo que era quase orgulho. Eu havia ajudado a construir aquilo, e naquela noite seria ali que tudo se resolveria. No sábado de manhã, acordei antes do Renato. Fiz café, sentei na varanda do apartamento e fiquei olhando para o amanhecer de Curitiba por uns 20 minutos, sem pensar em nada específico. Apenas respirando, apenas existindo naquele espaço entre o que havia sido e o que estava prestes a ser. O Renato acordou, veio até a varanda, me viu sentada lá e disse com uma leveza que soou quase afetuosa: "Animada pro evento?" Eu o olhei, sorri levemente. Muito. Ele pareceu satisfeito com isso. Foi se arrumar sem fazer mais perguntas, e enquanto ouvia o som do chuveiro lá dentro, eu terminei meu café devagar, coloquei a xícara na mesinha de vidro da varanda e pensei: ele ainda acredita que essa noite é sobre a Valentina. Não era. Nunca foi. Aquela noite era sobre 14 anos de silêncio que finalmente ia encontrar a voz certa, no lugar certo, na hora certa. E o Renato, que por anos havia me pedido para ficar quieta, estava prestes a descobrir o que acontece quando uma mulher que ficou quieta por tempo demais finalmente decide falar. O suspense daquela manhã era quase insuportável, mas eu havia esperado tempo demais para deixar a pressa me trair agora. Tem um momento específico em que o orgulho de uma pessoa vira a armadilha dela. Não é quando ela erra. É quando ela erra e ainda assim acredita que está certa, quando ela olha para a situação com tanta certeza de que tem o controle que não consegue mais enxergar os sinais que estão gritando ao redor. O Renato chegou nesse ponto naquela noite de sábado, e a Valentina havia chegado muito antes. Eram 19h40 quando eu entrei no Espaço Magnólia. Não pela entrada de serviço, não pelos fundos onde ficava o acesso administrativo que eu havia usado na sexta. Entrei pela entrada principal, a mesma que os convidados usariam em 20 minutos, com o vestido vinho, o colar da minha mãe e uma bolsa pequena que carregava apenas o essencial: meu celular, meu documento e um pendrive. O segurança na entrada me olhou, verificou a lista e abriu passagem com um aceno respeitoso. Eu atravessei o saguão de entrada com aquela calma que havia cultivado durante dias, e quando empurrei as portas do salão principal e vi o espaço que eu havia ajudado a construir, transformado naquele cenário deslumbrante, com as luzes douradas refletindo nas flores brancas e a música ambiente criando uma atmosfera de celebração, senti aquela pontada de antes: orgulho, dor e uma determinação que era quase física, como se eu pudesse sentir ela no peito. Fui direto para o mezanino. Douglas estava lá me esperando, discreto como sempre. "Tudo certo com o sistema", ele disse em voz baixa.
O arquivo está carregado. É só confirmar a inserção quando a senhora quiser. Obrigada, Douglas. Ele assentiu e foi embora sem fazer mais perguntas. Era esse o tipo de profissional que ele era. Eficiente, discreto e inteligente o suficiente para saber que algumas coisas não precisam de explicação. Eu fiquei ali em cima, observando o salão se encher pelos próximos 40 minutos. Os convidados chegaram animados, bem vestidos, com aquela energia de quem veio para uma noite especial. Influenciadores, parceiros de marca, jornalistas de portal de entretenimento, alguns rostos que eu reconhecia do círculo social de Curitiba. A equipe da Valentina circulava pelo salão com aquela eficiência ensaiada de quem fez isso antes, posicionando convidados, ajustando iluminação, garantindo que cada ângulo estivesse perfeito para o registro. Então eu o vi. O Renato entrou pelo lado oposto do salão, de paletó escuro, o cabelo bem penteado, e ao lado dele a Valentina, radiante, num macacão branco que provavelmente havia custado mais do que o salário mensal de metade da equipe que estava servindo naquela noite. Ela cumprimentava todo mundo com aquele sorriso de chegada triunfal, beijinho aqui, abraço ali, aquela performance que ela havia aperfeiçoado ao longo de anos. O Renato olhava para a filha com um orgulho que doía de ver. Não porque fosse errado um pai se orgulhar da filha, mas porque eu sabia o que estava por baixo daquele brilho todo e ele não queria saber. Fiquei observando por mais alguns minutos. Então desci. Eu estava atravessando o corredor lateral quando ele me viu. A expressão do Renato mudou numa fração de segundo. Saiu do orgulho animado e foi direto para aquela tensão controlada que eu conhecia tão bem. Ele se desculpou com quem estava conversando e veio até mim com passos rápidos e medidos, parando a uma distância que era pequena o suficiente para ser intimidadora, mas grande o suficiente para não chamar a atenção de quem estava por perto. "O que você está fazendo aqui nessa entrada?" A voz era baixa, tensa. "Vim pro evento", eu disse com simplicidade. "Eu disse que você podia vir, mas combinamos que você ficaria discreta, nos bastidores, ajudando com a organização, não aqui na frente." Eu o olhei com calma. "Você combinou isso. Eu nunca concordei." Ele respirou fundo pelo nariz. "Conceição, eu não vou ter esse tipo de problema hoje, não aqui." "Que tipo de problema?" "Você sabe que tipo." A voz ficou mais baixa ainda e mais fria. "Você vai entrar pelos fundos, vai ficar longe da Valentina e vai se comportar como eu pedi. Se você fizer qualquer coisa que estrague essa noite para ela, eu juro que o processo de divórcio vai ser a coisa mais difícil que você já viveu." Ali estava. A ameaça que havia ficado implícita por semanas, finalmente dita em palavras claras, num corredor com luz dourada e música ambiente, como se aquilo fosse uma conversa normal entre duas pessoas normais. Eu deixei ele terminar. Depois disse: "Tudo bem, Renato, pode continuar aproveitando a noite." E me afastei. Ele ficou parado me observando ir, e eu sabia que aquela calma minha estava o incomodando. Mas ele interpretou como concordância de novo. Era o erro que ele cometia sempre, e cometeu pela última vez naquela noite. Eram 21h30 quando a Valentina subiu no palco pela primeira vez para uma fala rápida de abertura. Ela era boa nisso, era preciso reconhecer. Sabia preencher um microfone com a voz certa, sabia fazer as pessoas sorrirem, sabia criar aquela sensação de intimidade pública que é a essência do que influenciadores bem-sucedidos fazem. O salão respondeu bem. Aplausos, risadas nos momentos certos, aquela energia coletiva de quem quer acreditar no que está vendo. Eu estava de pé perto da parede do lado direito do salão, com uma taça de água com gás na mão, observando. Foi então que eu vi a Isabela. Ela estava sentada numa mesinha lateral com uma das assistentes da Valentina, um pratinho de salgadinho na frente, o vestidinho azul que ela havia usado também no dia do corredor e aquele olhar de criança que está num lugar de adulto e não sabe muito bem o que fazer com isso. Quando ela me viu, o rosto inteiro abriu num sorriso e ela levantou a mãozinha para me acenar. Eu acenei de volta e senti o peito apertar daquele jeito específico que só a Isabela sabia provocar em mim. "Você está aqui, meu amor. E essa noite eu vou fazer o que deveria ter sido feito há muito tempo." Eram 21h50 quando o erro fatal aconteceu. E aconteceu porque a Valentina estava tão confiante,
tão absolutamente certa de que tudo estava sob o controle dela, que não checou o que deveria ter checado. A equipe dela havia preparado um vídeo de retrospectiva para ser exibido no telão antes do discurso principal das 22 horas. Um vídeo bonito, bem produzido, com trilha emocional e imagens da trajetória dela ao longo dos anos. E eles haviam enviado o arquivo para o sistema de projeção do Espaço Magnólia com 2 dias de antecedência, achando que era só isso. O que eles não sabiam era que o sistema de projeção do Espaço Magnólia era operado pela equipe do próprio espaço, e que as decisões sobre o que era exibido naquele telão passavam por quem tinha autoridade de gestão sobre o espaço, que era eu. O erro da Valentina foi assumir que o espaço era apenas um cenário alugado onde ela tinha controle total. O erro do Renato foi fechar aquele contrato sem ler as cláusulas de gestão operacional com a atenção que deveriam ter tido. E o erro dos dois, o erro que selou aquela noite de um jeito que nenhum deles poderia desfazer, foi acreditar que eu era apenas uma peça decorativa naquele ambiente. Eu não era. Nunca fui. Às 22 horas em ponto, as luzes do salão foram suavemente reduzidas. O apresentador do evento anunciou o momento do vídeo de retrospectiva. O público se voltou para o telão com aquela expectativa coletiva que salas escurecidas produzem. A Valentina estava de pé ao lado do palco, sorrindo, esperando o vídeo dela começar. E o vídeo começou. Mas não era o vídeo dela. Durante os primeiros 5 segundos, o salão ficou em silêncio absoluto, tentando processar o que estava vendo. Era uma compilação. Imagens e trechos de vídeos postados pela Valentina ao longo de 2 anos, editados em sequência, sem trilha emocional, sem filtro, sem a narrativa cuidadosa que ela sempre colocava em cima de tudo. Era a realidade sem embalagem. A Isabela sendo cutucada repetidamente até chorar. A Isabela acordando aterrorizada e sendo gravada antes de ser consolada. A Isabela sendo chamada de caipira. Cenas que haviam sido postadas com legendas de maternidade real e amor incondicional, mas que sem o contexto cuidadosamente construído, mostravam algo completamente diferente. O salão foi ficando progressivamente mais quieto. Não era o silêncio de quem está entediado, era o silêncio de quem está processando algo que não esperava ver e que não consegue mais ignorar. A Valentina levou alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Quando entendeu, virou para o lado procurando alguém da equipe dela com uma urgência que rompeu completamente com a compostura de antes. Desliga, desliga isso. A voz saiu mais alta do que ela pretendia e várias pessoas ao redor ouviram, o que não ajudou. Porque quando alguém grita para desligar alguma coisa, todo mundo olha com mais atenção para o que está sendo desligado. O Renato cruzou o salão em passos largos, o rosto vermelho, e foi até onde eu estava. Parou a centímetros do meu rosto e disse entre os dentes, com aquela raiva contida que eu havia ouvido tantas vezes em versões menores: "Você tá estragando a festa." Eu o olhei nos olhos, respirei fundo e disse com uma voz absolutamente tranquila: "Não, Renato, estou apenas mostrando o que você se recusou a ver." E me afastei em direção ao palco. Existe um momento em que uma mentira para de se sustentar. Não é gradual. Não vai desfazendo aos poucos como açúcar na água. É abrupto, como quando você puxa o último tijolo de uma parede que parecia sólida, e ela vem abaixo de uma vez, trazendo poeira, barulho e tudo que estava encostado nela. Aquele telão foi o último tijolo. E a parede que desabou naquele salão do Água Verde levou junto coisas que o Renato e a Valentina haviam levado anos construindo. Eu subi ao palco com passos lentos e medidos. Não corri. Não precisava. O salão estava em suspensão. Aquele tipo de silêncio coletivo em que 200 pessoas prendem a respiração ao mesmo tempo sem combinar. E cada passo meu no tablado de madeira ecoava de um jeito que parecia mais alto do que era. O apresentador do evento ficou parado ao lado do microfone, com uma expressão de quem não sabe se deve intervir ou recuar. Eu cheguei até ele, coloquei a mão no suporte do microfone com gentileza e disse baixinho: "Pode deixar comigo." Ele recuou. Eu me posicionei em frente ao microfone, olhei para o salão
e esperei mais alguns segundos antes de falar. Não por efeito dramático, mas porque precisava que cada pessoa naquele salão estivesse completamente presente no que estava prestes a ouvir. Boa noite. A voz saiu firme, sem tremor, sem pressa. Meu nome é Conceição Drummond Tavares. Alguns de vocês me conhecem como esposa do Renato. Outros talvez me conheçam de outros contextos. Fiz uma pausa breve. Mas o que a maioria de vocês não sabe é que sou também coproprietária deste espaço e sócia investidora da empresa responsável pela produção deste evento. O murmúrio que percorreu o salão foi discreto, mas perceptível. Cabeças virando, olhares cruzando, aquela microagitação que acontece quando uma informação inesperada entra numa sala cheia. Do canto esquerdo do salão, eu podia ver o Renato parado com o rosto ainda vermelho, mas agora com uma rigidez diferente. Não era mais raiva. Era a paralisia de quem está tentando calcular o tamanho do que acabou de acontecer. A Valentina estava encostada na lateral do palco com o celular na mão, dedos imóveis, olhando para mim com uma expressão que eu nunca havia visto nela antes. Não era arrogância, era medo. O vídeo que vocês acabaram de ver, continuei com o mesmo tom tranquilo. Não foi um erro técnico, foi uma escolha. Uma escolha que eu fiz depois de meses documentando situações que me preocupavam profundamente enquanto avó e enquanto pessoa responsável pela criança que aparece nessas imagens. Eu fiz questão de não levantar a voz. Não precisava. O microfone estava ali, o silêncio estava ali, e a verdade tem um peso próprio que não precisa de gritos para ser sentida. A menina que vocês viram naquele telão tem 8 anos. O nome dela é Isabela, e durante 2 anos a imagem dela foi utilizada repetidamente como conteúdo, sem qualquer consideração pelo que ela estava sentindo em cada um daqueles momentos. Pausa. Isso não é maternidade real. Isso é exploração de uma criança que não tem idade suficiente para consentir com nada. O murmúrio no salão ficou mais denso. Eu vi um dos jornalistas de portal levantar o celular discretamente. Depois outro. Não tentei impedir. Aquilo precisava ser registrado. Há 3 dias, continuei. Minha advogada protocolou junto ao Ministério Público uma representação formal, documentando 14 ocorrências de uso indevido de imagem de menor, com todas as evidências necessárias. Esse processo já está em andamento e seguirá seu curso independentemente do que aconteça aqui esta noite. Ao meu lado, do ângulo onde eu estava, vi a Valentina se mover. Ela deu um passo em direção ao palco e disse com uma voz que tentava soar controlada, mas estava claramente fraturada por dentro: "Você não tem o direito." "Tenho." Eu a interrompi com calma. Sem agressividade, sem elevação de voz, apenas firmeza. Como coproprietária deste espaço, tenho o direito de uso das instalações, incluindo o sistema de projeção, conforme previsto no contrato de sociedade. E como avó de uma criança cujos direitos foram violados, tenho não só o direito, mas a obrigação de agir. A Valentina parou. Fechou a boca. E eu continuei. Eu não vim aqui destruir nada. Vim aqui proteger alguém que por anos não teve proteção suficiente. Olhei brevemente para o canto onde a Isabela estava, mas não apontei. Não ia expô-la mais do que já havia sido exposta. E vim aqui ser honesta sobre uma situação que afeta diretamente este evento e as marcas parceiras que investiram nele. Aquilo moveu os patrocinadores. Eu vi 2 deles se entreolhando com aquela comunicação rápida de quem precisa chamar o jurídico antes do fim da noite. Tirei do envelope que segurava os documentos que havia preparado com a doutora Fernanda. Não os li em voz alta. Isso seria longo demais e desnecessário. Apenas os segurei visivelmente enquanto falava. Estes são os documentos que comprovam minha participação societária neste espaço e na empresa de produção do evento. Estão à disposição de qualquer patrocinador ou parceiro que queira verificar antes de tomar qualquer decisão sobre suas associações. Uma das assessoras de uma das marcas patrocinadoras levantou da cadeira discretamente e saiu pela lateral. Eu a acompanhei com o olhar e continuei sem perder o fio. Foi nesse momento que o Renato se moveu. Ele atravessou o salão em direção ao palco, com passos que queriam ser discretos, mas não eram.
e quando chegou na base do tablado, olhou para mim com uma expressão que misturava humilhação, raiva e algo que eu só posso descrever como o começo do entendimento. O momento em que a conta finalmente fecha e o número que aparece não é o que você esperava. Conceição. A voz dele estava baixa, mas o microfone estava aberto e o salão estava silencioso. Todo mundo ouviu. Chega. Desce daí agora. Eu o olhei por um segundo. Depois olhei para o salão. Depois voltei para ele. Renato, você passou anos me pedindo para ficar quieta. Falei com uma serenidade que surpreendeu até a mim mesma. Você me pediu para não fazer drama, para não estragar as coisas, para ser razoável. Pausa. Estou sendo razoável. Estou usando a palavra, os documentos e os canais corretos. Isso é o oposto de drama. Ele ficou parado. E foi esse silêncio dele, aquele silêncio de quem não tem mais argumento, que disse mais do que qualquer resposta poderia dizer. Eu terminei minha fala reiterando que os documentos estavam disponíveis e que qualquer desdobramento legal seguiria pelos canais apropriados. Agradeci a presença de todos com a mesma compostura com que havia entrado. E desci do palco. Foram exatamente 4 minutos e 17 segundos. Eu sei porque Douglas me disse depois, com aquele seu jeito prático de registrar tudo. Quando desci, o salão estava num burburinho que não ia se acalmar tão cedo. Os garçons continuavam circulando porque não sabiam o que mais fazer. A música ambiente havia sido desligada em algum momento, e ninguém havia religado. E os grupos de convidados estavam todos em conversas baixas e urgentes. Aquele tipo de conversa que acontece quando as pessoas precisam processar algo coletivamente antes de decidirem o que sentem. Eu fui direto até a Isabela. Ela estava de pé ao lado da mesinha, a assistente ao lado dela com uma expressão confusa, e quando me viu chegar, ela veio até mim sem hesitar e me abraçou com aquela força que crianças pequenas têm quando estão com medo, mas encontram quem as faz sentir seguras. Eu a abracei de volta. Fiquei assim por um momento. Tá tudo bem, meu amor, eu disse baixinho no ouvido dela. Ela não respondeu com palavras. Apenas apertou mais. 15 minutos depois, a doutora Fernanda chegou ao espaço acompanhada de 2 agentes que haviam sido acionados preventivamente, dado o protocolo do processo que havia sido aberto. Não havia mandado de prisão naquela noite, é importante deixar isso claro. Havia uma notificação formal que precisava ser entregue pessoalmente a Valentina sobre o processo em andamento e as medidas cautelares que impediam qualquer nova publicação envolvendo a imagem da Isabela até que o caso fosse julgado. A Valentina recebeu a notificação no corredor lateral do espaço, longe das câmeras dos convidados, mas não longe o suficiente dos olhares de quem estava atento. Ela ficou olhando para o documento com uma expressão que demorou alguns segundos para se formar completamente. E quando se formou, era uma expressão que eu não havia visto nela antes em 14 anos. Não era arrogância, não era irritação, não era aquele desprezo casual com que ela me tratava. Era a expressão de quem finalmente entende que o jogo virou e que a virada não tem volta. Do outro lado do corredor, o Renato observava tudo em silêncio. E pela primeira vez desde que eu o conhecia, ele não tinha absolutamente nada a dizer. Eu peguei a Isabela pela mão, agradeci ao Douglas, cumprimentei a doutora Fernanda com um aceno discreto e fomos em direção à saída. Quando passamos pelo Renato, ele me olhou. Eu o olhei de volta. Não havia raiva no meu olhar. Não havia triunfo. Não havia desejo de machucar. Havia apenas a clareza limpa de quem finalmente chegou no outro lado de algo muito comprido e muito pesado. Ele abriu a boca. Fechou. Eu continuei andando. A porta principal do Espaço Magnólia abriu para uma noite de Curitiba fresca e úmida, com aquele cheiro de chuva que a cidade tem às vezes sem que a chuva chegue de verdade. E eu e a Isabela saímos para essa noite de mãos dadas. O que havia ficado para trás era a vida que não me serviu mais. O que havia à frente ainda estava sendo construído. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava construindo sozinha, com as mãos livres e a consciência tranquila. E isso era suficiente. Dizem que depois da tempestade vem a calmaria.
Mas ninguém avisa que a calmaria também pode assustar, que o silêncio depois de muito barulho tem um peso próprio, diferente do silêncio de antes, mais denso, mais carregado de tudo que ficou suspenso no ar. Nos dias que se seguiram àquela noite no espaço Magnólia, eu aprendi que reconstruir não é simplesmente começar de novo. É aprender a existir num espaço que antes estava ocupado por algo que, por mais que fosse ruim, havia se tornado familiar. E familiar, mesmo quando dói, sempre dá trabalho para soltar. No domingo seguinte ao evento, eu acordei no apartamento da Marlene. Ela havia insistido que eu ficasse ali por alguns dias, e eu havia aceitado sem resistência porque sabia que ela estava certa. Voltar para o apartamento do Batel naquele momento seria um erro que meu emocional não estava pronto para administrar. Eu precisava de chão firme antes de lidar com o que havia sobrado daquela estrutura. A manhã estava cinzenta, como Curitiba gosta de ser, e eu fiquei sentada na cama por uns 20 minutos antes de me levantar, olhando para o teto sem pensar em nada específico. Era uma daquelas manhãs em que o corpo acorda, mas a mente pede mais um pouco de tempo antes de entrar em funcionamento. Quando desci para a cozinha, Marlene já estava lá com café passado e pão de queijo esquentando no forno, e me olhou com aquela expressão que não precisava de palavras. "Como você está?" Ela perguntou do mesmo jeito que havia perguntado antes do evento, mas agora a pergunta tinha um peso diferente. Eu sentei, peguei a xícara que ela havia deixado do meu lado e pensei por um momento antes de responder. "Estou inteira", disse finalmente, mas inteira de um jeito diferente, como quando você quebra alguma coisa e cola de volta, sabe? Fica inteira, mas você consegue ver onde estava rachado. Marlene assentiu devagar. "Isso é honestidade, e honestidade é o começo de tudo." A doctora. Fernanda me ligou na segunda-feira cedo com as primeiras atualizações do processo. O caso havia sido formalmente aceito e estava em andamento. As medidas cautelares contra qualquer nova publicação envolvendo a Isabela estavam em vigor. A Valentina havia contratado um advogado e, segundo as movimentações processuais, estava optando por uma estratégia de negação inicial, o que era esperado e não alterava a solidez do que havia sido protocolado. "As evidências são robustas, Conceição. O processo vai levar tempo, como todos levam, mas a tendência é favorável." Fernanda falou com aquela objetividade que eu apreciava nela. "O que você precisa decidir agora é como quer conduzir a questão da guarda temporária da Isabela enquanto o processo corre." Aquilo me parou. Não porque eu não houvesse pensado nisso, mas porque ouvir a palavra guarda em voz alta, num contexto legal e real, era diferente de pensar nela. Era tornar concreto algo que eu havia mantido como pensamento por meses. "Que opções eu tenho?" Fernanda explicou com paciência. Havia caminhos possíveis, alguns mais rápidos, outros mais sólidos a longo prazo. Tudo dependeria também da postura da Valentina e do pai biológico da Isabela, que havia se afastado completamente da vida da criança anos antes. Eu ouvi tudo, anotei o que precisava anotar e disse que precisava de alguns dias para pensar. "Claro", Fernanda disse. E antes de desligar, acrescentou: "Você fez a coisa certa, Conceição. Quero que você saiba disso." Eu agradeci e fiquei olhando para o celular na minha mão por um momento depois que a ligação encerrou. A coisa certa. Sim. Mas a coisa certa raramente é a coisa fácil, e os dois não precisam ser a mesma coisa para ambos serem verdadeiros. O Renato me mandou mensagem na terça-feira. Era uma mensagem longa, daquelas que a gente consegue identificar de longe como tendo sido escrita e reescrita várias vezes antes de ser enviada. Começava com uma tentativa de tom neutro que foi cedendo ao longo dos parágrafos até chegar num misto de acusação e algo que queria ser arrependimento, mas não sabia bem como se formar. Ele dizia que eu havia humilhado a família num evento público, que eu havia agido de forma calculada e fria, que ele nunca imaginou que eu fosse capaz de algo assim. E no último parágrafo, depois de tudo, havia uma frase que eu li 3 vezes. "Eu não sabia que você tinha construído tudo isso sem me contar." Eu fiquei olhando para essa frase por um tempo. Porque ali estava o núcleo de tudo. Não o arrependimento pelo que havia feito comigo. Não a percepção do que havia acontecido com a Isabela.
mas o espanto de descobrir que eu havia existido, plenamente, fora do espaço que ele havia delimitado para mim. Não respondi à mensagem, não porque quisesse puni-lo com o silêncio, mas porque não havia resposta que fosse ao mesmo tempo honesta e gentil naquele momento. E eu havia aprendido com muita dificuldade que nem todo silêncio é fraqueza. Às vezes silêncio é apenas a recusa de continuar uma conversa que já chegou onde precisava chegar. A Isabela ficou comigo naqueles dias. A mãe dela estava envolvida com o processo e com a crise de imagem que havia se instalado nas redes sociais depois daquela noite. Alguns vídeos do evento haviam vazado, como era previsível, e a repercussão foi significativa. Marcas parceiras começaram a se afastar, algumas em silêncio, outras com notas públicas cuidadosamente redigidas por assessorias. A Valentina havia desativado os comentários em todas as plataformas. Depois havia saído do ar completamente por alguns dias. Eu soube disso por terceiros. Não acompanhei. Não era o que importava. O que importava estava sentada na minha frente numa tarde de quarta-feira, colorindo um desenho de borboleta na mesa da Marlene, com o rádio tocando baixinho na cozinha e o cheiro de bolo de laranja que Marlene havia colocado no forno. E de vez em quando me olhando com aquele olhar de criança que não tem palavras para o que sente, mas que comunica tudo mesmo assim. Numa dessas vezes, ela largou o lápis de cor e perguntou: "Vovó, você vai ficar?" Eu a olhei. "Ficar onde, meu amor?" "Comigo." O peito apertou daquele jeito específico, daquele jeito que só ela conseguia provocar. Eu estendi a mão e afastei um fio de cabelo do rosto dela. "Vou fazer de tudo para isso", eu disse, e era a resposta mais honesta que eu tinha. Ela pegou o lápis de cor de volta e continuou colorindo. E eu fiquei olhando para ela por um momento mais longo do que precisava, guardando aquela imagem com o cuidado de quem sabe que algumas coisas precisam ser guardadas antes que a vida continue e empurre tudo para frente. No fim daquela semana, fui ao apartamento do Batel buscar minhas coisas. Renato não estava. Eu havia combinado com Fernanda um horário em que ele estaria no trabalho, para que o processo fosse tranquilo e sem confronto desnecessário. Entrei com a chave que ainda tinha, fiz tudo com calma e eficiência, e quando saí pela última vez, fechei a porta com cuidado, sem bater. Não havia necessidade de barulho. O que precisava ser dito havia sido dito num telão, num microfone, na frente de 200 pessoas. O resto era só detalhe. Quando saí do elevador com a última caixa e coloquei no porta-malas do carro, fiquei parada no estacionamento por um momento. O mesmo estacionamento em que semanas antes eu havia ficado parada com o carro desligado tomando a decisão de mandar aquela mensagem para Fernanda. O mesmo chão, o mesmo ar frio de Curitiba. Mas tudo diferente. Liguei o carro, saí do estacionamento e enquanto dirigia pelas ruas do Batel em direção ao apartamento que havia alugado provisoriamente no Bigorrilho, pensei na frase que a Marlene havia dito semanas antes, sobre o espaço vazio que fica quando a gente desmonta uma estrutura ruim. Ela estava certa. O espaço era grande, e silencioso, e às vezes assustador. Mas era meu. E eu sabia, com aquela certeza que não precisa de explicação para ser real, que ia saber o que fazer com ele. 3 meses depois daquela noite, eu estava sentada numa varanda que era minha. Não compartilhada, não tolerada, não ocupada por gentileza de alguém. Minha. Um apartamento pequeno no Bigorrilho, com uma varanda que dava para uma rua arborizada e que nas tardes de sol ficava com uma luz que eu havia aprendido a esperar com antecedência, como quem espera um compromisso agradável. Eu tinha café na mão, um caderno aberto no colo e a Isabela dentro de casa, assistindo o desenho com o volume no nível que ela achava ideal. E eu achava ligeiramente alto demais, mas que havia me ensinado que certos barulhos de vida não são incômodos, são presença. O processo seguia seu curso. A doutora Fernanda me atualizava regularmente com aquela objetividade tranquila que havia se tornado uma das coisas que eu mais apreciava nela. As medidas cautelares continuavam em vigor. A questão da guarda estava sendo negociada, e havia sinais de que a Valentina, diante das evidências e do desgaste público, estava considerando um acordo que incluía restrições formais sobre o uso da imagem da Isabela.
Eu não comemorei quando ouvi isso. Não porque não fosse uma vitória. Era. Mas porque algumas vitórias vêm de um lugar tão caro que comemorar parece o tom errado. Você simplesmente respira, agradece e continua. O divórcio estava em andamento também, conduzido com a frieza necessária de um processo legal e com a Fernanda garantindo que cada direito meu fosse respeitado. O Renato havia parado de mandar mensagens depois da terceira que ficou sem resposta. Não sei o que ele estava sentindo. Honestamente, havia chegado num ponto em que essa pergunta não me tirava mais o sono. A Marlene me ligava às terças-feiras sem falta. Aquelas ligações haviam se tornado um dos pontos fixos da minha semana, daqueles que você não percebe o quanto precisava até que eles existem. Ela perguntava da Isabela, perguntava dos projetos. E vez ou outra, dizia alguma coisa que eu ficava mastigando pelos dias seguintes, como quem mastiga algo que tem sabor lento. Numa dessas terças ela disse: "Sabe o que me impressiona em você, Conceição? Não foi o que você fez naquela noite. Foi quanto tempo você esperou pelo momento certo sem deixar a amargura te consumir." Eu fiquei em silêncio por um momento. Depois disse: "Não sei se consegui evitar a amargura completamente, Marlene." "Ninguém consegue completamente", ela disse. "A questão é o que você faz com ela. Você transformou a sua em combustível. Tem gente que deixa virar veneno. Você não deixou. Eu guardei isso também. No mesmo lugar onde guardo as coisas que a minha mãe dizia. Numa tarde de sábado, levei a Isabela para o Parque Barigui. Era um daqueles dias de Curitiba em que o sol aparece com generosidade, aquela luz clara e limpa que faz tudo parecer mais nítido do que é, e a gente fica com aquela sensação de que o mundo inteiro está em boa resolução. A Isabela correu pelo gramado com aquela energia ilimitada de 8 anos. Caiu, levantou, caiu de novo, e riu de cada queda com uma alegria que me fez pensar que crianças têm uma sabedoria sobre o recomeço que adultos passam a vida tentando recuperar. Em determinado momento, ela veio até onde eu estava sentada num banco e se jogou do meu lado ofegante. "Vovó", ela disse enquanto recuperava o fôlego, "você é minha pessoa favorita." Eu a olhei. "Que honra enorme", eu disse com um sorriso. "É mesmo", ela confirmou com a seriedade de quem está dando uma informação factual. E depois se levantou e saiu correndo de novo. Eu fiquei olhando para ela correr por um tempo longo e pensei: é por isso. É exatamente por isso. Não tenho uma conclusão arrumada para te dar. A vida não funciona assim, e eu acho que você já sabe disso. O Renato existe em algum lugar dessa cidade ainda, provavelmente construindo uma versão da história em que ele foi a vítima, porque é assim que funciona quando alguém não está pronto para se ver de verdade. A Valentina está em silêncio nas redes, talvez pensando, talvez só esperando a tempestade passar, eu não sei. Não é mais minha responsabilidade saber. O que é minha responsabilidade eu sei muito bem. Está dentro de casa agora assistindo desenho com o volume alto demais. Eu penso às vezes no que teria acontecido se eu tivesse ficado quieta. Se naquela noite eu tivesse feito o que o Renato pediu, ficado nos bastidores, servido, sorrido, deixado as coisas seguirem o curso que eles haviam planejado. Provavelmente o processo de divórcio teria seguido do jeito que ele queria. Eu teria saído com menos do que era meu por direito. E a Isabela teria continuado sendo usada porque ninguém havia dito em voz alta que aquilo precisava parar. O silêncio que me pediram teria custado muito mais do que me custou falar. E eu aprendi isso de um jeito que não esquece. Tem uma coisa que a minha mãe, Dona Eunice, dizia quando eu era pequena e levava algum problema para ela que parecia impossível de resolver. Ela dizia: "Conceição, água mole em pedra dura tanto bate até que fura." Eu achava aquilo um clichê quando era jovem. Achava que vida de verdade era mais complicada do que provérbio de avó. Mas com 62 anos, com tudo que essa vida me cobrou e me deu, eu entendo o que ela queria dizer. Não é sobre força bruta. É sobre consistência. É sobre continuar existindo, continuar construindo, continuar sendo você mesma mesmo quando o ambiente inteiro está te dizendo que você deveria ser menos. Água mole. Paciência longa. E na hora certa, a pedra cede. Eu não sei o que vem pela frente.
Sei que o apartamento do Bigorrilho ainda precisa de algumas coisas para ficar do jeito que eu quero. Sei que o processo vai ter dias difíceis antes de se resolver. Sei que a Isabela vai precisar de mais do que eu, vai precisar de cuidado profissional para processar tudo que viveu, e eu já estou providenciando isso. Sei que tem manhãs que eu acordo, e o silêncio do quarto pesa de um jeito que me pega de surpresa. E que nesses momentos eu preciso lembrar que peso e presença são coisas diferentes. E que aprender a distinguir as duas é parte do trabalho. Mas também sei que quando desço para a cozinha nessas manhãs e começo a fazer o café e ouço o barulho de passos rápidos no corredor e a Isabela aparece na porta da cozinha com o cabelo todo bagunçado, perguntando se tem suco, algo dentro de mim se assenta. Como quem finalmente chegou num lugar que faz sentido. Se essa história tocou seu coração, me conta nos comentários. Você teria tido a mesma força de esperar o momento certo? Ou teria explodido muito antes? Porque eu juro para vocês que houve noites em que eu mesma não sabia se ia conseguir segurar. E talvez saber que não estamos sozinhas nessa dúvida seja a coisa mais importante que uma história pode oferecer. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Essa foi a minha história. E ela continua.